Bem, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso ciclo de conferência aqui do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, para andar pela saúde em parceria com a gerência de ensino do nosso hospital. Hoje nós temos a grande satisfação de contar com a Rosane Larissa Tito. Ela é cirurgiã dentista aqui do hospital e ela vai falar sobre a importância do cirurgião dentista dentro do ambiente hospitalar. Vou passar a palavra para você, Rosane. Fica à vontade. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à gerência de ensino e pesquisa do Hospital Professor Alberto Antunes pelo convite. Eu sou cirurgiã dentista aqui do UPA já há 2 anos e vou abordar um pouquinho sobre a importância do cirurgião dentista no ambiente hospitalar, enfocando o que nós estamos realizando aqui no hospital. A gente sabe que a relação entre alterações bucais e doenças sistêmicas, elas são datadas desde 2100 a.C. Os egípcios, eles já faziam esses relatos através de seus desenhos, assim também como reportavam tratamentos odontológicos através de cirurgias, tratamentos ortodônticos. De todos os sítios do corpo humano, a cavidade bucal é a que apresenta uma maior diversidade de micro-organismos. Ela é povoada por fungos, bactérias e por vírus. E é composta por mais de 300 espécies de bactérias, que podem ser patogênicas. Sob condições normais, ocorre uma hemostasia entre o organismo do indivíduo e essa população colonizadora da cavidade bucal. Mas a gente sabe que, em condições hospitalares, esses indivíduos adoecem, a sua imunidade ela cai, e com isso, esses micro-organismos eles podem tornar-se patogênicos. O indivíduo hospitalizado, ele frequentemente apresenta uma saúde debilitada, e por isso mesmo ele demanda cuidados especiais, cuja recuperação estaria diretamente relacionada à atuação da equipe multiprofissional. E é aí que introduz o cirurgião dentista e os outros componentes do hospital. Nós atuamos em conjunto com o fonoaudiólogo, com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional, com a psicologia, com a medicina e com as demais especialidades. Então, toda essa equipe ela trabalha em conjunto para promover o bem-estar e a melhor recuperação desse paciente. Por isso mesmo, que no Brasil, em 2008, foi apresentada à Câmara dos Deputados o projeto de lei número 2776, que estabelece a obrigatoriedade da presença do cirurgião dentista nas UTIs hospitalares, assim como também ele exige que ocorra o atendimento do cirurgião dentista às demais especialidades médicas. E a gente sabe que geralmente os pacientes que são atendidos no hospital são aqueles que estão com uma saúde debilitada e que eles não podem receber o tratamento no ambulatório, no consultório odontológico convencional. Ou porque esse consultório não apresenta as condições do equipamento necessário, ou porque eles têm uma situação patológica tão grave que contraindica o atendimento ambulatorial. E ele necessita de um cuidado de uma equipe auxiliar treinada. Dessa maneira, o objetivo da odontologia hospitalar é realizar um exame clínico adequado para avaliar a presença de alterações bucais, a fim de remover focos infecciosos, promover a ocorrência de sangramentos, tratar as lesões orais e realizar ainda os tratamentos paliativos. Assim, ela permite que o tratamento não seja interrompido e que o paciente ele se recupere rapidamente. Então, o objetivo do cirurgião dentista é melhorar a recuperar e atuar junto ao médico e às outras equipes de saúde para promover uma melhor recuperação desse paciente e favorecendo assim a alta hospitalar mais rápida. Então, nós temos as seguintes atribuições. O cuidado ao paciente cuja doença sistêmica ela possa ser um fator de risco para o agravamento da saúde bucal, ou o contrário, quando a saúde bucal ela é um fator de risco para o agravamento dessa doença sistêmica.
A gente participa nas decisões da equipe multiprofissional, sendo responsável pelas tomadas de decisão em relação à intervenção odontológica. Lógico que essa tomada de decisão ela vai ser discutida e ela vai ser abordada e vai ser feita em consonância com toda a equipe. Deve ser feita a realização do registro e acesso ao prontuário. Então, tudo que é realizado no paciente ele deve ser abordado e deve ser registrado no prontuário, porque todos têm acesso e todos saberão qual o nosso objetivo e qual a nossa conduta. Deve ser feita ainda as orientações das ações de saúde bucal e supervisão sobre a nossa responsabilidade, visto que a higienização ela é extremamente importante para manter a saúde bucal desse indivíduo. E como campos de atuação, eles são diversos, desde o diagnóstico de lesões bucais e auxílio nas manifestações bucais. Essas manifestações elas podem ser decorrentes diretamente da patologia ou decorrentes do tratamento ou dos medicamentos que esse paciente faz uso. Também deve ser feito o diagnóstico e tratamento das condições bucais que possam acarretar complicações infecciosas, hemorrágicas, neurológicas e cardiovasculares. O diagnóstico e tratamento das condições bucais que possam colaborar para a manutenção e piora da desordens sistêmicas graves. A atuação prévia às terapias que possam acarretar complicações orofaciais sistêmicas futuras, como é o caso, em especial da oncologia, no caso da irradiação na região de cabeça e pescoço ou do uso de difosfonatos, nós atuamos com especial cuidado nesses indivíduos. Nós fazemos também um atendimento aos pacientes internados que apresentam dor ou infecção de origem odontológica, sendo, portanto, as urgências odontológicas, o objetivo é remover essa dor, esse foco de infecção. E o atendimento a quaisquer condições que justifiquem a intervenção em ambiente hospitalar, em função do risco das complicações infecciosas ou hemorrágicas. E aí, quais os procedimentos gerais que eles são realizados rotineiramente no hospital? A higienização bucal, ela é, de maneira geral, a mais simples delas, mas é uma das mais importantes. É realizado rotineiramente, a instrução de higiene desses pacientes e é observado e avaliado, visto que a escovação ela tem por objetivo remover a placa bacteriana e os resíduos alimentares, não só dos dentes, mas também da mucosa bucal desses indivíduos, evitando assim várias desordens e promovendo bem-estar e sensação desse indivíduo. No caso das pessoas aptas, ele mesmo deve realizar a sua higienização. A orientação é que seja feita 3 vezes ao dia, após as principais refeições, e a gente tem que tomar um cuidado especial, geralmente à noite, quando esses indivíduos fazem uso de medicação oral. Geralmente, após a ingestão dessa medicação oral, eles não costumam fazer essa higienização, isso principalmente à noite. Geralmente, essas medicações são açucaradas e, com isso, há risco do desenvolvimento de cárie. Então, a gente tem que orientar que, após o uso dos xaropes, das medicações orais, eles devem também escovar os dentes. E, no caso de pessoas dependentes, o cuidador é que é o responsável pela higienização dessa pessoa. Em pessoas dentadas, a higienização ela deve ser realizada com uma escova de cerdas macias de cabeça pequena. E no caso das pessoas desdentadas, nós orientamos que seja feita com a boneca de gaze. A boneca de gaze ela é bem simples de ser feita. Nós pegamos um abaixador de língua, envolvemos nele uma gaze dobrada ao meio e prendemos com uma fita crepe. Ela pode ser levada para esterilização. E aí nós embebemos essa boneca de gás em solução antimicrobiana não alcoólica, geralmente a clorexidina 0,12%, solução aquosa. E nós fazemos a higienização de todo o tecido mole da cavidade bucal dessa pessoa. Nós realizamos também a remoção dos focos infecciosos e a adequação do meio bucal, porque a gente sabe que uma condição bucal desfavorável,
ela pode interferir no prognóstico dos pacientes debilitados. As infecções bucais, elas podem contribuir para a instalação de um quadro infeccioso e inflamatório sistêmico, evoluindo até uma sepse, que podem evoluir, na verdade, até uma sepse, que é uma condição de uma mortalidade extremamente alta. Dessa maneira, a avaliação completa e a adequação do meio bucal pelo cirurgião dentista ele é fundamental para minimizar e prevenir essas complicações. E aí nós realizamos também vários exames complementares. A citologia exfoliativa, por exemplo, nós realizamos através de um suave. A gente raspa a mucosa bucal, onde se encontra a lesão. Depois a gente pega essa substância coletada, a gente faz um esfregaço com lâmina, fixa em álcool 70. Então, ela é enviada ao laboratório de anatomia, onde é feita a coragem e é feito o estudo macroscópico dessa lâmina. Eles verificam a avaliação do grau de apitia celular, quando a gente suspeita de lesões que podem ser neoplásicas. A gente verifica também qual o tipo de exudato que estava presente naquela lesão, ou ainda a gente verifica qual o agente infeccioso que estava ali. Então, por exemplo, quando é um caso de candidíase, no laudo vem constando infiltrado de hifas, o que confirma a nossa suspeita diagnóstica. No caso da biópsia, a biópsia é a remoção cirúrgica de um fragmento ou tecido de um indivíduo, onde é feito posteriormente o diagnóstico histopatológico pelo médico patologista. A gente pode fazer uma biópsia incisional ou excisional. No caso da biópsia incisional, nós removemos uma parte da lesão, né, apenas, e aí, ou nós podemos remover toda a lesão também. Nós temos a PBA, que é a punção por biópsia aspirativa por agulha fina, onde é feita a aspiração das células por meio de uma agulha fina acoplada ao sistema de vácuo. Através desse conteúdo aspirado, nós vamos identificar, então, os padrões morfológicos celulares e vamos detectar também a presença de infecções, pois é realizada posteriormente a cultura microbiana do material coletado. Nós solicitamos também exames anatomopatológicos. Geralmente, estes exames eles são incluídos no laudo anatomopatológico pelo médico patologista. Os exames microbiológicos também são solicitados com frequência, onde é verificada a cultura microbiana, o antibiograma e o PCR. E os exames de imagem, que nós solicitamos radiografias panorâmicas, tomografias computadorizadas, ultrassom, a nasofibroscopia e a videofluoroscopia. Os exames bioquímicos e hematológicos também são solicitados com frequência. As provas de função renal, nós verificamos a dosagem de ureia e creatinina. As provas de função hepática, nós avaliamos o TGO, o TGP e o gama-GT. Nos testes de coagulação, nós verificamos o tempo de sangramento de coagulação, o TTP, o TAP e o MRI. Nós solicitamos geralmente também hemoglobina glicada, um hemograma, as provas sorológicas. E exames adicionais conforme a necessidade e a patologia daquele indivíduo. Mas, além disso, nós temos que observar que o atendimento odontológico no hospital ele deve ser humanizado, visto que o processo de adoecimento ele causa um entristecimento no paciente. E o processo de internação também causa uma debilitação já por si só desse indivíduo. Então, todo o atendimento no hospital ele deve ser humanizado. E foi por conta exatamente desse número significativo de queixas dos usuários referente aos maus tratos no hospital que em 2000, o então ministro da Saúde, José Serra,
ele criou o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, que depois, em 2003, veio a tornar-se a Política Nacional de Humanização. Essa Política Nacional de Humanização, ela é um modelo de gestão e de processo de trabalho, ela tem uma aposta radical na reinvenção dos serviços e práticas de saúde e, na verdade, foi uma nova forma de fazer e mensurar os acontecimentos positivos na saúde. A gente tem que lembrar que no hospital nós atendemos a indivíduos diversos, com patologias diversas, com histórias de vidas diversas. E, com isso, nós temos que entender toda essa diversidade, a gente tem que saber acolher o melhor possível cada pessoa. E Caetano Veloso ele já disse que o Brasil ele é um país desumanamente desigual. E a gente observa isso no dia a dia. E o atendimento hospitalar ele deve ser sempre o mais humanizado possível. Não só hospitalar como ambulatorial, porque a gente está lidando todo dia com seres humanos e com vida. Agora eu vou abordar um pouquinho os procedimentos que eles são realizados por especialidades. As especialidades que comumente solicitam avaliação odontológica no hospital são a hematologia, a oncologia, a cirurgia de cabeça e pescoço, a cardiologia, a dermatologia, a endocrinologia, gastroenterologia e transplante hepático, neurologia e psiquiatria, genética, pneumologia, nefrologia, doenças infecto-contagiosas e a unidade de terapia intensiva. A hematologia, nós abordamos 3 diferentes grupos de patologias: as discrasias sanguíneas, as hemoglobinopatias e as neoplasias hematológicas. Nas discrasias sanguíneas, o maior risco desse indivíduo é o sangramento, visto que são pacientes que fazem uso de anticoagulantes ou portadores de coagulopatias ou trombocitopenias hereditárias, como é o caso, por exemplo, da hemofilia e da doença de von Willebrand. No caso das hemoglobinopatias, o cuidado é em relação às complicações infecciosas que acometem a cavidade bucal, que é o caso da anemia falciforme. Estes 2 primeiros grupos, geralmente, eles são tratados pelos hemocentros do estado. Aqui em Alagoas tem o Hemoal, que conta com a equipe de cirurgião dentista já para atender esses indivíduos. E no caso do hospital, as intervenções são quando ocorrem urgências odontológicas ou quando a condição se agrava a um nível tão significativo que deve ser feito o atendimento com internação hospitalar. E o último grupo são as neoplasias hematológicas, que esses indivíduos devem ser atendidos por um serviço odontológico especializado em cada um dos períodos do tratamento oncológico. Os períodos são a pré-quimioterapia, durante a quimioterapia e após a realização da quimioterapia, para o caso das neoplasias hematológicas e oncologia. Na pré-quimioterapia, nós solicitamos os exames de imagem do sistema estomatognático e, com frequência, na verdade, para todos os indivíduos, nós solicitamos a radiografia panorâmica para fazer uma avaliação geral da condição bucal desse indivíduo. Nós fazemos ainda a anamnese, o exame clínico, e aí, então, nós estabelecemos o plano de tratamento. Aí, lembrando que a execução dos procedimentos curativos, eles devem ser feitos no próprio hospital, em casos de urgência, e que justifiquem um atendimento hospitalar. Aqui no Hospital Professor Alberto Antunes, nós fazemos também o atendimento em ambulatório. Quando não ocorre, que são nos casos de não urgência, nós fazemos o atendimento ambulatorial. E nos casos de urgência, nós fazemos o atendimento ou em centro cirúrgico ou ambulatorial, mas já combinando que esse paciente ele vai ficar internado. Os cuidados que devem ser realizados durante a quimioterapia, no caso das neoplasias hematológicas ou a oncologia de maneira geral, nós buscamos as lesões bucais, que na sua maioria são lesões oportunistas,
como a candidíase e a infecção pelo vírus da herpes simples. Nós fazemos também a prevenção e o tratamento de processos infecciosos, visto que, como esses pacientes geralmente eles ficam neutropênicos, eles ficam extremamente suscetíveis à ocorrência de infecções, e o diagnóstico e tratamento de necroses ósseas. A prevenção também e o tratamento da mucosite oral. Este indivíduo ele é avaliado durante toda a quimioterapia, e aí nós temos um cuidado especial com quimioterápicos que a gente já sabe que são mais citotóxicos, como é o caso do metotrexato. Além disso, nós fazemos também o tratamento de hemorragias originárias da cavidade bucal. E aí, no período pós-quimioterapia, a vigilância ela continua. Nós vamos diagnosticar e tratar lesões bucais. No caso dos bifosfonatos, tem o risco da necrose óssea dos maxilares. E aí, geralmente, após 6 meses de término do tratamento antineoplásico, nós damos alta hospitalar desse paciente, ou seja, ele não vai ser mais avaliado pela equipe do hospital. Então, ele é contrarreferenciado para média ou para baixa complexidade, onde ele vai continuar o tratamento odontológico. Entretanto, se esse indivíduo ele mantiver algum tipo de imunossupressão ou desenvolver alguma outra patologia em decorrência do tratamento oncológico, aí os tratamentos odontológicos eles continuam sendo realizados no hospital. Uma outra área que é bem abordada aqui no Hospital Professor Alberto Antônio é a cirurgia da cabeça e pescoço. Nós realizamos uma avaliação pré-terapia antineoplásica, ou seja, previamente a cirurgia da cabeça e pescoço e a radioterapia, ou a cirurgia da cabeça e pescoço associada à radioterapia e quimioterapia. Então, nós realizamos novamente a solicitação de exames. A radiografia panorâmica ela é feita em todos os indivíduos, onde a gente vai fazer uma avaliação geral da condição bucal dessas pessoas. Nós vamos realizar novamente a anamnese, exame clínico, vamos definir o plano de tratamento, e aí, em especial, a cirurgia de cabeça e pescoço, nós vamos realizar um protocolo preventivo para a cárie de radiação. Durante a terapia antineoplásica, nós vamos prevenir novamente os processos infecciosos que acometem a cavidade bucal. No caso também da cirurgia de cabeça e pescoço, é comum que esses indivíduos desenvolvam infecções oportunistas. Também desenvolve com frequência a mucosite oral, ou por conta da radiação que é realizada direta sobre a região da boca, ou por conta do quimioterápico que ele está em uso. E nós fazemos o protocolo preventivo também de cárie de radiação, que é através do uso de fluoretos, ou solução oral, ou aplicação tópica de fluorogel. E após a terapia antineoplásica, esses indivíduos eles serão acompanhados. E aí nós iremos pesquisar o quê? A recidiva de tumores de origem, uma possível recidiva desses tumores de boca e orofaringe. Nós vamos pesquisar também alterações que podem ocorrer em decorrência da radioterapia, como a osteoradionecrose. E aí nós vamos participar na prevenção e no tratamento também de osteomielites refratárias. E quais são os principais agravos que costumam ocorrer nos pacientes internados? A hipossalivação é uma questão extremamente frequente nesses indivíduos. A hipossalivação é uma redução do fluxo salivar que pode estar associada à queixa de serossomia. A serossomia, na verdade, é a queixa subjetiva que o indivíduo tem de boca seca. O indivíduo retrata que tem a boca seca. Isso é a serossomia. E a hipossalivação é quando a gente consegue verificar que efetivamente ocorreu uma redução do fluxo salivar. Os fatores causais, eles são diversos. Eles podem ocorrer por conta de interações medicamentosas,
os medicamentos que frequentemente causam hipossalivação são os antidepressivos diuréticos. Pode ser um efeito colateral da radioterapia da região de cabeça e pescoço ou da quimioterapia. A radioterapia ela atua diretamente sobre os ácidos das glândulas salivares, e aí com isso reduz realmente a quantidade de saliva produzida, e ela também está associada a alguns quimioterápicos que têm efeito citotóxico, como a ciclofosfamida e o metotrexato. Pode ser ainda a hipossalivação um efeito secundário de doenças infecciosas, como no caso da uma doença autoimune que acarreta muita hipossalivação, é a síndrome de Sjögren, a doença do inseto contra o hospedeiro, a fibrose cística e outras doenças também podem ter como consequência a hipossalivação. Para o controle da hipossalivação ou da serostomia, é fundamental que a gente investigue a causa. Se a causa ela estiver associada ao uso de alguma medicação, ou a gente conversa com a equipe médica para que essa medicação ela possa ser trocada. Caso ela não possa ser trocada, nós iremos entrar com métodos auxiliares, como, por exemplo, o uso da saliva artificial. Nós podemos também usar drogas estimuladores da secreção salivar. E a orientação de higiene bucal e o controle da dieta, eles são fundamentais, porque a gente sabe que quando ocorre uma redução da saliva na boca, esse indivíduo ele está mais propenso ao desenvolvimento de lesões de cárie. Uma queixa frequente também é a ageusia, a hipogeusia e a digeusia. A ageusia é quando ocorre a perda completa do paladar, ou seja, essa pessoa ela perde completamente a capacidade de sentir o gosto dos alimentos. A hipogeusia é quando refere uma redução do paladar. E a digeusia é quando refere uma alteração, ou seja, uma alteração. Toma alguma coisa e sente amargo ao invés de azedo. Então, a digeusia são alterações do paladar. Os fatores causais das alterações de paladar podem ser medicamentosos, associados aos quimioterápicos, pode também estar associada à radioterapia da região de cabeça e pescoço, ou pode ser um sintoma da depressão maior. A gente sabe se a causa for medicamentosa, novamente a gente pode solicitar uma avaliação da possibilidade de substituir a medicação, mas a gente sabe também que no caso das causas de origem medicamentosa, essa alteração ela é temporária. Ou seja, provavelmente após o indivíduo deixar de usar aquela medicação específica, o seu paladar irá retornar. A cárie de irradiação é um dos cuidados que nós temos que ter. Um dos maiores cuidados, na realidade, com os indivíduos irradiados da cabeça e pescoço. E ela é uma cárie bem específica que acomete indivíduos que foram irradiados na região de cabeça e pescoço. Ela tem uma prevenção e um controle difícil. Além disso, ela tem uma rápida evolução. Então, a prevenção é o melhor tratamento. A gente faz a prevenção da cárie de irradiação em todos esses indivíduos, como fazendo instruções de higiene bucal e fazendo fluoroterapia. Então, esses indivíduos, eles são sempre instruídos em relação à importância de se manter uma boa higiene bucal. Não só para prevenir a cárie de irradiação, como também outras patologias oportunistas. O preparo odontológico para a radioterapia, ele é importante para prevenir essa cárie de irradiação, porque nós fazemos nesse preparo a orientação da dieta não cariogênica, de como deve ser feita a escovação adequada, e nós fazemos a fluoroterapia. Agora, uma vez instalada a cárie de irradiação, nós temos que removê-la, realizar a restauração adequada, e aí nós temos que intensificar nessa pessoa a prevenção, visto que esse indivíduo ele é considerado um indivíduo de alto risco para o desenvolvimento de novas lesões de cárie.
Então, nós temos que ter o maior cuidado e nós temos que intensificar a prevenção nessas pessoas. A mucosite oral, ela é causada pela toxicidade do quimioterápico na mucosa bucal. São os efeitos citotóxicos diretos ou indiretos do quimioterápico. E ela pode ser causada também quando esse indivíduo ele é irradiado na região da cabeça e pescoço. No caso da mucosite, ela tem um grau variado de apresentação clínica e vai depender do estágio da gravidade. Inicialmente, ela apresenta-se como uma área hiperemiada, mas caso as medidas de profilaxia elas não sejam tomadas, ela pode evoluir para ulcerações. E como essas ulcerações são extremamente dolorosas, elas acabam fazendo, inclusive, com que algumas pessoas elas deixem de se alimentar por conta dessa sensação dolorosa. O tratamento mais utilizado atualmente para a mucosite é a laser terapia de baixa intensidade, mas nós também fazemos o uso de outros tratamentos paliativos, como o uso de anestésicos tópicos, analgésicos, antimicrobianos e complexos vitamínicos tópicos. Os anestésicos tópicos, eles são especialmente indicados quando esses indivíduos eles vão se alimentar e eles relatam também a dificuldade de deglutição. Então, a gente orienta e prescreve um anestésico tópico local para que esse indivíduo ele consiga engolir e permita que ele continue se alimentando. Nós temos também a doença do inseto contra o hospedeiro. Ela é uma reação imune das células T do doador contra as células do hospedeiro do transplante. Ela é conhecida popularmente como DEC. Ela é uma complicação comum ao transplante alogênico de células-tronco. Quando o indivíduo ele faz um autotransplante de células-tronco hematopoéticas, não tem o risco de desenvolver a doença do inseto contra o hospedeiro. Esse risco só existe quando ele recebe o transplante de uma outra pessoa. Ela pode ser aguda ou crônica. E aí as manifestações mais frequentes são eritema, descamações, mucocéries, serostomia, espias radiculares na superfície mucosa. E a doença do inseto contra o hospedeiro, ela deve ser tratada, porque essas ulcerações elas podem ser tão dolorosas que esse indivíduo pode também deixar de se alimentar por conta disso. As infecções virais e fúngicas, elas são frequentes e nós temos que monitorá-las. E no caso dos quadros mais crônicos da DEC, o cuidado especial é para o carcinoma espinocelular, visto que esses indivíduos eles apresentam a maior propensão a desenvolver o carcinoma espinocelular em mucosa bucal. E, na verdade, o tratamento odontológico, nesse caso, ele é sintomatológico. Ou seja, nós vamos trabalhar minimizando, reduzir a sintomatologia desse indivíduo, favorecendo assim a melhora da sua qualidade de vida e diminuindo a sua dependência. Nós temos também a hiperplasia gengival medicamentosa, que é um aumento gengival generalizado. Ele é provocado geralmente por conta de uso de drogas anticonvulsivantes. A mais conhecida é a fenitoína, mas sabe-se que o ácido valproico também pode contribuir para a hiperplasia gengival medicamentosa. Uma outra droga causadora são os imunossupressores, que é a ciclosporina A, e os bloqueadores de canais de cálcio, que são os benzodiazepínicos. O tratamento da hiperplasia gengival medicamentosa, ele ainda é discutível. E quando não pode substituir o medicamento, o que é preconizado é o controle do biofilme e a gengivoplastia. O controle do biofilme dental, por quê? Porque a gente sabe que o fator etiológico primordial das periodontopatias é o biofilme dental, que neste caso tem um fator estimulante de crescimento, que são as drogas utilizadas.
A osteonecrose dos maxilares associada a bifosfonatos, nós já abordamos anteriormente. Ela é uma necrose óssea da maxila ou da mandíbula em indivíduo que já está em tratamento ou que já foi tratado com bifosfonato. E esse indivíduo ele não pode ter sido exposto à radioterapia da cabeça e pescoço, para que a gente caracterize como sendo uma osteonecrose associada a bifosfonato. A ectopecosemia da osteonecrose, ela está associada ao efeito antiangiogênico dos bifosfonatos, ou seja, essas drogas elas têm uma ação na circulação local, diminuindo assim a chegada de células de defesa e células de reparo. Além disso, também ela altera a modulação da reabsorção óssea, pois ela inibe os osteoclastos. A frequência da osteonecrose ela é maior na mandíbula do que na maxila, porque a gente sabe que a maxila ela é melhor e mais vascularizada, e o fator de risco está diretamente associado ao tipo de medicação que foi utilizada. Então, drogas de uso intravenoso, elas acarretam maior risco de desenvolvimento de osteonecrose. Além disso, o tempo que esse indivíduo ele fez uso da droga e a quantidade de administrada, associado também ao hábito de fumar. Então, esses são os fatores de risco principal para o desenvolvimento da osteonecrose dos maxilares. Como ação preventiva, nós devemos manter uma condição de saúde bucal adequada e assim que iniciar o uso da medicação, deve ser feita a profilaxia dentária deste paciente, onde nós vamos fazer controle de placa, prevenção de doença periodontal, prevenção de doenças cáries, para evitar a necessidade de extrações futuras nesse indivíduo. Além disso, nós fazemos exames de imagem periódicos para verificar como encontram-se os ossos dinámicos, se existe alguma alteração óssea. Nós orientamos em relação às próteses, que elas devem estar bem adaptadas, porque se esse indivíduo, ele, por algum motivo, ele sofreu um corte com exposição óssea ou da maxila ou da mandíbula, há também um risco de osteonecrose por exposição desse osso. E a terapia fotodinâmica ela tem sido muito utilizada nesses casos de osteonecrose. Em relação à osteoradionecrose, ela é uma necrose óssea, mas esses indivíduos eles previamente foram irradiados na região de cabeça e pescoço. Por isso que há a distinção entre a osteonecrose associada a bifosfonato. Se a pessoa ela foi irradiada na região de cabeça e pescoço, mesmo fazendo uso de bifosfonato, a gente vai pensar que na realidade é uma osteoradionecrose. No caso da osteoradionecrose, novamente a mandíbula ela é mais acometida, porque a maxila ela é mais vascularizada e aí com isso diminui-se o risco da ocorrência de osteoradionecrose. O tratamento ele é estabelecido conforme o estágio da necrose. Se for uma necrose superficial, esse tratamento ele é clínico, onde a gente faz as orientações de higienização e o uso do laser de baixa intensidade. Entretanto, se essa osteoradionecrose ela já é difusa, estendendo-se até a borda inferior da mandíbula, este tratamento deve ser realizado por um cirurgião bucomaxilofacial ou por um cirurgião de cabeça e pescoço. O uso da oxigenoterapia hiperbárica ela também tem sido muito utilizada no tratamento da osteoradionecrose. E em relação às infecções bucais oportunistas, as que mais acometem esses indivíduos são as fúngicas e as virais. No caso da infecção fúngica, a Candida albicans é o agente etiológico mais comum, e a forma de apresentação da candidíase pode ser a candidíase pseudomembranosa, a eritematosa e a glossite romboide mediana. São os tipos de candidíase que a gente encontra com mais frequência. Em relação às infecções virais, o vírus da herpes simples, que é o HSV1, é o que costuma frequentemente acometer esses indivíduos. Então,
Então, a gente sabe que inúmeras doenças infecciosas na cavidade oral, elas têm sido recorrentes de alterações sistêmicas. Assim como também as doenças da cavidade bucal, elas repercutem diretamente nessas doenças sistêmicas, inclusive dificultando o seu controle. Infelizmente, a presença de forma intensiva do cirurgião dentista nos hospitais ainda não é uma realidade em todo o Brasil, mas a gente sabe e já é relatado, e já é estudado e consolidado a importância na redução do tempo de internação e dos custos que envolvem o tratamento, quando o cirurgião dentista ele faz parte da equipe interdisciplinar. Então, a intervenção odontológica ela é fundamental para que esse indivíduo ele recupere-se mais rápido e, com isso, o hospital ele vai gastar menos, porque vai diminuir o tempo de internação, vai diminuir a quantidade de antibiótico que esse indivíduo vai usar, de medicações e de medicações. E aí, para concluir essa palestra, eu trouxe uma frase de Cortella, que ele diz que se há alguma coisa honrosa, é ser capaz de ganhar a vida cuidando de vida. E é isso que todos nós do hospital, desde a equipe administrativa, a equipe assistencial, a equipe médica, todos nós ganhamos as nossas vidas cuidando de vida. E aqui eu gostaria de deixar um agradecimento especial para a equipe de odontologia do Hospital Professor Alberto Antunes, que é composta atualmente por mim, que sou a cirurgiã dentista Rosane Larissa, por Dr. Valtir, que é o cirurgião bucomaxilo, e pelos técnicos de saúde bucal Leandro e Eline. Além disso, nós contamos também com a professora Sônia, que é cirurgiã dentista do Hospital Via. E muito obrigada. Nós aqui agradecemos pela palestra e gostaria de deixar aberto para as perguntas, caso alguém tenha para fazer, pode fazer, a gente fica consignado de bate-papo. Você pode responder? Responder aqui, né? Desculpa. O tratamento odontológico hoje realizado no UPA, ele é disponibilizado para pacientes internos, e no caso da cirurgia bucomaxilofacial, ele é aberto por fora, onde os indivíduos eles são encaminhados via fora. Mas, de maneira geral, a maior parte do tratamento são para pacientes internados. Os externos, eles são encaminhados via fora, via regulação. Mas também é feito tratamento via paciente externo? Isso, o cirurgião bucomaxilofacial, Valtor Félix, ele é cadastrado no COR, ou seja, quando há uma demanda de cirurgia bucomaxilofacial, esse indivíduo ele deve ser encaminhado via sistema de regulação, via CORA. E aí, então, quando chega no hospital, a gente verifica se realmente é uma demanda que exige uma atenção especializada, ou seja, uma atenção que deve ser feita em nível hospitalar ou não. E aí nós fazemos o devido encaminhamento. A lição de efeito desse tratamento aqui dentro do hospital, qual ambulatório que o paciente pode se dirigir? O atendimento odontológico ele é feito no ambulatório 2, sala 43 e 45. Lembrando que todas as equipes, né, as médicas e a equipe médica assistencial, ela já solicita as interconsultas desses pacientes internados e aí nós nos dirigimos ao leito. E tem uma pergunta aqui, quais são os problemas mais comuns encontrados entre os pacientes atendidos? São aquelas patologias que eu mencionei anteriormente. Geralmente eles são, depende da patologia de base. No caso dos pacientes oncológicos, nós temos muitos relatos de mucosite, nós verificamos a presença de mucosite, de infecções oportunistas. No caso do paciente que foi irradiado da cabeça e pescoço, a gente nota frequentemente a queixa de hipossalivação, dificuldade de deglutição, infecções oportunistas também, como candidíase, herpes,
No caso da oncoemato, que é um grupo mais específico, que usa o bifosfonato, nós temos que ter o cuidado para a osteonecrose associada ao uso do quimioterápico. Então, depende da patologia que aquele indivíduo tem. Eu vejo que esse trabalho é bastante interessante, desde a orientação, a prevenção até o tratamento do paciente. Vejo também que o trabalho é mais importante, ou tão importante quanto qualquer outro tratamento do hospital. Isso, muito obrigada. Eu quis trazer hoje as principais, a nossa principal atuação e quais as principais patologias que acometem esses indivíduos, como é realizado o tratamento, para que todos tenham conhecimento de que já existe a equipe de odontologia aqui no hospital, que a gente já está atuando e para que realmente se consolide a importância da equipe odontológica no ambiente hospitalar. E obrigada a todos que assistiram à aula de conferência e me parabenizaram. Nós agradecemos mais uma vez pela excelente palestra, agradeço também em nome da professora Francisca Rosalim, que está de férias no momento, mas que próxima semana deve estar voltando. Próxima semana nós temos a presença da palestrante Vanessa Ferri, com o tema Criança e Escola, Inserção, Adaptação e Relação. Muito obrigado mais uma vez, Rosane. Pode fazer suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome de toda a equipe de odontologia e da cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. E nós ficamos extremamente agradecidos por estar contribuindo com a saúde de todos esses indivíduos e por fazer parte dessa equipe, que é uma família. Obrigado. Obrigada.